Se você fosse perguntar a alguém nos anos 30 qual era a grande disputa política mundial, ia ouvir o seguinte de muita gente: o problema são os liberais. Eles acreditam em democracia, que é um sistema que nasceu 2 séculos atrás e que deu errado. Olha o tamanho da crise econômica que a democracia criou. Olha a quantidade de gente ferrada, operário trabalhando 12 horas por dia, miséria por toda parte. Precisamos de um sistema político moderno. Várias propostas surgiram, 2 vingaram, radicalmente diferentes e igualmente autoritárias. O comunismo stalinista e o fascismo. A disputa parecia ser entre direita e esquerda. Não era. A disputa era entre liberdade e autoritarismo. E agora que estamos para entrar nos novos anos 20, será que direita e esquerda são mesmo que dividem as pessoas? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Saudações rubro-negras. E bem-vindos ao Ponto de Partida. Eu sei. Falaram para você que liberalismo é uma maneira de pensar a economia, que a coisa mais importante para liberais é o mercado. Esquece. Liberalismo é uma ideologia baseada nas liberdades individuais. O regime político do liberalismo é a democracia. Não é eleição que faz uma democracia. Muitos países têm eleições e não são democráticos. É liberdade. A liberdade de ser quem você é. E isso não é simples. Liberdade de um pode afetar a liberdade do outro. Cada sociedade precisa descobrir onde ficam esses limites. Cada sociedade precisa descobrir lá dentro o que na estrutura impede as pessoas de viverem o seu melhor. E claro, cada sociedade precisa lidar com aqueles que desconfiam da liberdade, porque liberdade não é intuitivo. Vamos parar para pensar no que aconteceu no final dos anos 60 para cá. Com a Revolução Sexual, lentamente foram sendo ampliados direitos de mulheres e depois direitos LGBT+. Racismo passou a ser mais levado a sério com políticas de criminalização e de compensação. E mais recentemente, a política contra drogas passou a ser rediscutida. O Brasil é conservador. A gente está sempre um pouco mais atrás de Europa, Estados Unidos, Canadá, Oceania, mas mesmo aqui houve muitos avanços. São avanços liberais, uma ampliação das liberdades individuais. Você pode não gostar, pode não concordar, mas em essência, nos últimos 40 anos, as pessoas foram ganhando liberdades que não tinham antes. Liberdade para ser quem desejavam ser, sem que o Estado se metesse, sem que ninguém se metesse. É um processo longo, um processo que nos últimos anos se acelerou. E aí começou a incomodar mais gente. O que a gente está vivendo é a resposta. É diferente dos anos 30 do século passado. O stalinismo e o fascismo eram regimes totalitários. É o pior tipo de ditadura. Se é um oposto de democracia, é o totalitarismo. Você não tem liberdade para ser nada que não um membro obediente do partido. Mas está havendo uma reação. Precisamos controlar o que os professores ensinam para os alunos. Precisamos controlar quem casa com quem. Precisamos reforçar a punição do consumo de drogas. É um movimento de tirar a liberdade. O movimento anterior era de ampliar a liberdade. Desde que Rousseau começou a falar sobre sociedades baseadas em liberdade, 300 anos atrás, a gente teve muitos percalços, muitas idas e vindas. Mas, na média, desde então, as liberdades têm se ampliado. Nós, humanos, a gente tem medo, muitas vezes, desse viver em liberdade, desse deixar os outros serem quem são. Não é nada simples mesmo, organizar uma sociedade livre, combinar os limites. Só que, de alguma forma, a gente lá no fundo sente que a liberdade está entre as coisas mais preciosas. Vivemos esse momento de resistência autoritária, antiliberal. Não é só no Brasil, é no mundo. Qual instinto que vai vencer? Depende de cada um de nós. Ei, você? É você mesmo. Tá vendo esse sininho aqui embaixo? Assina o Meio aqui no YouTube. Nunca te pedi nada.